Noite, pessoal. Vamos lá? Agora foi. Agora sim posso dar boa noite de fato, porque está gravando. Pessoal, eu estou compartilhando com vocês aí a abertura do tema. A gente está chegando agora no bloco 5, tá? Metade do curso, sim, na minha percepção. O bloco 5 vai falar sobre capitalismo e revolução industrial, revolução inglesa. Geralmente, se estuda o bloco 5 aqui, esse meu tema, junto com a Revolução Francesa, assim, vamos lá, numa tacada só. Eu gosto de separar, acho que é um tema que precisa de um pouco mais de detalhe, um pouco mais de cuidado. Os exercícios sobre essa temática, eu considero uns exercícios com uma peculiaridade ali, uma particularidade que eu vou trazer para vocês, tá? Então, vamos trabalhar a Revolução Inglesa, o capitalismo / Revolução Industrial, de uma forma separada, tá? De uma forma mais organizada e individualizada. E antes de mais nada, eu já peço para vocês muita atenção, porque nessa temática a interdisciplinaridade com geografia é muito explícita, tá? Se eu for pegar lá tema capitalismo, Revolução Inglesa, 1800, você pegar essa temática aberta, eu vou trazer muito mais exercícios do que o que eu vou te mostrar aqui, tá? O que está nesse bloco. Porque entra muito exercício ligado ao urbanismo, migração e emigração. Olha lá, eu vou pegar esse slide aqui primeiro. Tem sociologia, né? Ó, tem sociologia, tá? Karl Marx, conceitos de capitalismo, lucro, mais-valia. Como eu coloquei agora para vocês, urbanismo, cidades, metrópoles, cidades globais, aldeias globais, né, aqueles mapas de população, tá? Fiquem espertos. E também o capitalismo relacionado ao conceito de globalização, que seria, eu vou te dar hoje o capitalismo nascente, mas tua prova também gosta, ela dá uma curtida no capitalismo moderno, trabalhar neoliberalismo, trabalha essa coisa da tecnologia, o capital financeiro, o capital industrial. Eu vou te trazer alguma coisa nessas aulas. Eu vou cortar aqui e trazer muito para o meu universo mais histórico. Mas é muito comum, se vocês pegarem aí um Google da vida, né, sei lá, algum vídeo no YouTube, eles vão te trazer muitos exercícios sobre capitalismo e Revolução Inglesa, porque são exercícios que vão transitar aí entre essas temáticas que eu vou confiar, mas vocês me falam, por favor, se precisar, tá? Isso vocês fiquem à vontade, por favor. Eu vou confiar que vocês vão trabalhar isso dentro de geografia e sociologia, tá? Vou confiar. Se vocês precisarem, me avisem, tá? Porque eu vou tocar aqui a parte realmente exclusivamente histórica. Mas eu já, de novo, né? O que você mais vai ter aqui é questão interdisciplinar. Tudo bem? Vamos lá. Mais aula de geografia. Vocês estão sem aula de geografia no cursinho? Sim. Tá. Vou montar. Tá. Eu vou montar uma aula sobre isso, sobre urbanismo para vocês. Eu vou encaixar no curso, nem que seja ali para a parte mais final. A parte final, eu vou trabalhar globalização. Eu vou entrar um pouco com globalização, tá? Eu prometo ali que na fase final eu já monto uma aula e já coloco para vocês, trago uns exercícios novos, tá? Então eu vou trabalhar com urbanismo e globalização, tá? E pior, cara, falando bem a real para vocês, professor, em estatística, possibilidade de questão para minha prova. História, Revolução Industrial e História. Revolução Industrial e Urbanismo. Revolução Industrial e Globalização. Revolução Industrial e Sociologia. Aonde a gente mais vai cair? No urbanismo e na geografia. Eu monto para vocês, relaxa. Né? Confia, deixa tranquilo. O urbanismo é a temática linha de frente do Enem. Para piorar ainda a situação,
possibilidades de questão, o urbanismo sai na frente, né? História sai em segundo, globalização e sociologia ali um passo atrás, tá? Mas tá avisado, tá combinado, quando chegar a globalização, eu insiro ali um pouco de geografia e urbanismo, tá? Vamos ao que importa. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Pessoal, eu vou dar a vocês hoje, a aula de hoje são 2 aulas, tá? Esse bloco é hoje e a semana que vem. Como semana que vem vai ser aula de exercício, vou pegar ali metade da aula para fazer exercício, eu vou focar mais no Enem na semana que vem, tá? Então, a aula de hoje eu vou te dar uma aula introdutória, eu vou armar vocês com conceitos sobre a Revolução Industrial, vai ser uma aula bem de história mesmo, e na semana que vem eu direciono para a prova. Eu vou trazer para vocês ali o que cabe, né? Eu vou arrancar da aula de hoje e vou direcionando vocês para a prova. Beleza? Aula de hoje, aula de história, Revolução Industrial clássica, purona, tá? Semana que vem, foco para Enem, tá? Por que eu vou fazer isso, pessoal? Porque eu tenho uma espécie de uma mescla de exercício, tá? Eu não consigo encontrar nenhum padrão sobre essa temática com relação à história. Eu tenho uma mescla. Se você pegar assim, professor, o que seria padrão de exercício sobre a Revolução Industrial no Enem? Na minha percepção, você vai precisar conhecer a história, dominar conceitos e ler bem. Resumindo, são questões de alto nível de interpretação. O texto ajuda, às vezes, define a resposta, mas é um nível de leitura que vai dar uma subida bastante em nível. Vai trabalhar... São textos com muito conceito. Então é importante dominar conceito. Se fala assim, é uma questão interpretativa. Bacana, a resposta está no texto. Mas e o nível do texto? E para você entender o texto? Como é que funciona? Né? Então você vai precisar dominar conceitos para ler bem. E lendo bem, você consegue interpretar bem. É mais ou menos esse é o estilo de questão sobre Revolução Industrial. Tá? Vocês vão ter que treinar bagagem de leitura com domínio de conceito. A aula de hoje eu vou te dar conceito. A aula que vem, direcionando vocês para o Enem, a gente faz exercício. Vamos começar. Bom, é muito importante que vocês saibam o que é revolução. Para começar a brincadeira. Até já me antecipo aqui a Revolução Francesa. Quando vocês trabalham com revolução, o que é uma revolução? Conceito. Eu vou aqui no Google rapidinho. Você vai uma ova que você vai no Google. Eu vou aqui no dicionário. Não, sai fora. E dicionário? Eu vou te dar o conceito de revolução da ciência política. Porque a revolução é um ato que tem como essência uma transformação política. Revolução, ela entra numa ideia de uma trocação de poder. É uma relação de poder. E por ser uma relação de poder, o conceito ele está no campo político, ele está lá na ciência política. Certo? O conceito é mole, tá? Tranquilo. Qual é o conceito de revolução, professor? É a transformação radical. Quando eu falo radical, é uma transformação sentida, de certa forma, definitiva. Você vai pegar um mundo e ele não será mais o mesmo. Você vai pegar uma economia e ela não será mais a mesma. Você vai pegar uma sociedade e ela não será mais a mesma. Você vai transformar radicalmente a política de uma sociedade, a economia de uma sociedade, a própria sociedade, cultura, tá? Com guerra civil. Esse é o conceito. Se não houver guerra civil... Não entendi. Oi? Para a revolução acontecer, foi necessário guerra civil? Se não é revolução. Então a revolução só acontece com guerras civis? Isso. Só que você não vai levar uma com prova, querer ser o bonitão, porque essas provas elas são retas, né? Mas, por exemplo, a Revolução de 30 no Brasil, vocês vão estudar, era Vargas. Revolução de 30. Não é revolução. Fala a real, não existe revolução na história do Brasil. O Brasil nunca foi transformado radicalmente, politicamente, economicamente, socialmente com guerra civil. O que é uma guerra civil, professor? É uma guerra interna. É uma guerra dentro da fronteira. O Brasil não tem revolução. Nunca ninguém pegou as armas do Oiapoque ao Chuí
do norte ao sul do país, quebrou tudo, avião, bomba, e vamos mudar a política, vamos mudar a economia e o sistema social. Nunca aconteceu isso. Tá? Então não há revoluções no Brasil. E para ficar ainda mais polêmico, a Revolução Industrial, ela não é uma revolução. Ela não é. Não tem guerra civil. O inglês lá, quando vai estudar a Revolução Industrial, ele estuda a rebelião civil. O golpe dentro do Congresso, a revolução, né, de Cromwell, né, a fuga do rei da dinastia Stuart, o rei James, né, a invasão da Escócia. Tem ali uns conflitos e eles soam como uma rebelião. Quando vocês estudam história da Inglaterra na escola, pessoal, vocês estudam uma revolução chamada Revolução Gloriosa. Né? O que deu início à Revolução Industrial foi a Revolução Gloriosa. Por que chama gloriosa? Porque não teve guerra, não sangrou. Então não é revolução, tio. Revolução mesmo é a francesa. E isso é revolução. A russa, isso é revolução. A cubana, a mexicana, né? A chinesa, revolução cultural na China, a era Meiji no Japão. Vocês vão encontrar revoluções sangrentas. Tem que ter sangue, tio, tá? A Revolução Industrial, ela não é uma revolução, mas ela é uma transformação radical no modelo político, econômico e social da Inglaterra e mundo. Não tem guerra, mas é uma transformação radical. Então, para a prova, pessoal, por favor, qual é a transformação política? Qual é a econômica? Qual é a social? O que ela mudou radicalmente? O que ela alterou? Vamos focar. Qual é o foco? Aqui, agora é comigo. Em história, o que o Enem cobra? A mudança econômica. Ele vai focar aqui, ó. Geografia. Aqui, a área urbana, que eu citei agora para vocês. Sociologia, filosofia. Adivinha? Pau. Política. O Enem, assim, quando ele falar de Revolução Industrial, quando ele pegar esse contexto, ele vai pegar filosofia inglesa, Hobbes, ele vai pegar John Locke, David Hume, vai pegar o liberalismo para trabalhar a transformação política. Isso aqui eu dou para vocês também. Comigo, história, a gente vai falar de transformação econômica. Geografia, espacial, cidade e urbanização. É o que mais cai a sociedade e é o mais fácil, tá? É mole. Por isso que eu chamei o jogo. Eu falei para vocês que eu ajudo vocês aqui na sociedade. Porque é fácil. Se não fosse, eu ia direcionar vocês a outro tipo de ajuda. Pode perguntar, Pedro. Peraí, professor, deixa eu ver. É que você trouxe muita informação e eu acho Vamos lá. Que eu escrevi. Você disse que revolução é uma coisa que transforma a sociedade, política, economia para sempre, praticamente. Uma coisa que muda. Com guerra. E você disse que a verdadeira revolução só acontece através de guerras civis, como a francesa e a russa. Isso daí eu concordo também, porque realmente foram revoluções. Boa. Então, eu não poderia considerar revoluções que aconteceram na Inglaterra ou no Brasil como verdadeiras revoluções. Não. Nem nos Estados Unidos também. Depende de qual revolução. Se você pegar a Revolução Americana, lá nos Estados Unidos, como é que eles estudam a Revolução Norte-Americana? A independência. Joga. É guerra? Joga. Tá? Vale também, é válida, pode usar. Que a única revolução da história americana, né, que eles consideram a Revolução Americana, é a independência contra a Inglaterra, joga. Eles têm a Guerra da Secessão, Norte contra Sul, mas ali não é uma transformação profunda. Ali é uma questão muito mais voltada a um modelo econômico, que tem a ver com os escravos e coisa e tal. Não chega a mudar a política inglesa, norte-americana, nem nada. A Revolução Estadunidense, ela está girando em torno da independência. Então, essas revoluções... Tá.
É que eu acho difícil essa dos Estados Unidos cair. Pode cair, eu não duvido. Estados Unidos não cai pra vocês, velho. Não, não vai cair? Bom, então nesse caso. Então, Eu não voltando mais. domino o futuro. Mas Estados Unidos, ele não cai no Enem. Tá. Ele é matéria de escola. Ele é matéria de escola. Pesado. Ele cai muito vestibular, tá? O Enem não curte. Tá, Eu nem- então nessa questão. Então, nessa parte que eu falei sobre a Inglaterra e Brasil, a gente não pode considerar revoluções porque não tiveram guerras e revoltas armadas. Isso. Então, Mas a gente considera elas como o quê? Já que não são revoluções. Porque teve aqui. depende. Aí cada um é um. Cada um é um. Aí você vai ter que analisar item por item. Por exemplo, a Revolução de 30 no Brasil, que é a única revolução histórica, é golpe. Você vai caracterizar como golpe. Golpe é um conceito político de tomada de poder sem guerra. Golpe. Na Inglaterra, você vai trabalhar com o quê? Transformação. Transformação não é necessariamente uma revolução. Ninguém pegou as armas e inventou a máquina a vapor, velho. Faz sentido. Entendeu? Vamos lutar aqui no Brasil? É guerra, vamos destruir todo mundo. No meio da guerra surge a máquina. A Revolução Industrial, ela é uma série de transformações na própria história da Inglaterra que acabaram por chegar na máquina a vapor. Eu vou te contar. É o próximo slide. Eu vou chegar lá. Tá? São transformações. É progresso científico. A Revolução Industrial na Inglaterra é progresso científico. Tem um cara que vocês estudam em sociologia chamado Augusto Comte, o do positivismo. Ele chama isso de evolução. Ele chama de evolução. Teve violência em alguns desses processos? Tem conflitos, mas não é um conflito de norte a sul focado na transformação. Né? Por exemplo, a guerra civil que os ingleses consideram é uma rebelião contra o rei. É uma guerra para transformar exclusivamente a política. A pegada dos caras é em cima da Magna Carta, o que vocês conhecem como parlamentarismo. A guerra civil, a rebelião inglesa, que não é uma rebelião popular, ela é muito mais elitista. Ela está focada em diminuir o poder do rei, em fazer o rei se transformar no que é o rei da Inglaterra hoje. Um poder simbólico, representativo, que não tem influência pesada, não tem poder legal sobre legislação, julgamento, né, poder judiciário, né, executivo. O rei da Inglaterra hoje é um símbolo representativo do país. Ele tem influência política, ele não tem influência legal na lei, ele não pode fazer lei. Então, a grande rebelião civil da época inglesa girou muito em cima do papel do rei na política inglesa. Não é uma revolução industrial para fazer armas. Entende? É uma rebelião para alterar um cenário político. O que eu quero que já vou avisar vocês, é que essa mudança, a exclusão do rei, ou, portanto, a diminuição do rei ao nível de tirar ele da legislação inglesa, ela favorece as transformações econômicas. É o que a gente pode chamar de liberalismo. O Estado não interfere na economia. Ou seja, uma manifestação política inglesa, ela acaba por contribuir para o desenvolvimento econômico da Inglaterra. Mas a revolução não é assim, povo na rua para tirar o poder do rei, para criar a máquina a vapor e transformar a realidade arquitetônica e a sociedade inglesa. Não é isso. A rebelião ela é exclusivamente política. O que eu quero que você entenda? Que foram vários acontecimentos históricos que acabaram por culminar na invenção da máquina a vapor. E quando a máquina a vapor é inventada, ela não é inventada após uma revolução. É após uma série de conflitos e eventos da história da Inglaterra. Esse é o grande ponto. Né? Esse é o grande ponto. Dá para entender que revolução é revolução mesmo, é quando pessoas pegam em armas e vão... Isso, e vão alterar tudo. E alterar tudo, dá para entender. Virar a sociedade de ponta cabeça é isso, desvirar. É isso. Não aconteceu isso na Inglaterra. A gente vai falar disso na semana que vem, a outra, quando a gente falar de França.
Quando eu entrar em Revolução Francesa, Russa aqui com vocês, aí a história é diferente. Tá? Mas vamos lá. Ó, o que eu quero dizer para vocês é que a gente vai focar em economia, porque é o que o Enem curte. O Enem tá aqui, ó. Como que a Revolução Inglesa alterou o sistema econômico do mundo? Vamos focar aqui. Certo? Bom, cara, vou falar real pra vocês, ó. Agora é real. É o clichê da vida. Leva pra prova o clichê da vida. Leva pra prova. É o básico. O básico. Substituição do homem pela máquina. Sabe aquela coisinha? Da quinta série? É quinto ano. Ó, o robô substituiu o homem. Agora máquinas fazem o serviço do homem. Ó, né? Agora homens vão virar máquinas. Ó, o desemprego. Ó, o capitalismo é cruel. Né? Ó, leve isso pra prova, velho. Leva, né? Serve. Serve. É uma bobeira séria. É uma bobeira justa. Leva pra prova. Tá? O evento que marca a Revolução Industrial é a invenção e o uso da máquina a vapor. E eu coloquei aqui a palavra uso, porque senão fica assim, o cara inventou a máquina. Tem que usar, né, velho? A Revolução Industrial são compradores, né, contratando o direito de usar a máquina a vapor. Aqui nasceu na Inglaterra a lei da patente. Isso é incrível. Muito louco. Ó, mais um evento que deu origem à Revolução Industrial. E não é uma revolução. É um ato político da Rainha Elizabeth. Isso em 1550. 250 anos do James Watt criar a máquina a vapor, já existia na Inglaterra uma lei da patente. Proteção a inventor. Quando você protege o gênio, você estimula uma concorrência intelectual. O James Watt não inventou a máquina a vapor porque ele, não tem o que fazer, vou inventar a máquina. Já existia há mais de 200 anos na Inglaterra uma competitividade educacional, tecnológica, inventiva, pesquisadora, estimulada pelo governo, estimulada pela burguesia da Inglaterra. Eles estimulavam a concorrência. 100 anos antes da invenção da máquina a vapor, um moleque de 20 e tantos anos, um moleque na Inglaterra, ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo ali por um período de pouco tempo, ali de 2 anos. Tipo assim, em 1700, o homem mais rico do mundo por 2 anos foi um moleque de 20 anos na Inglaterra. Porque ele fez um estudo que se ele colocasse nabo, se ele enterrasse nabo nas terras feudais, que a gente estudou aqui, naqueles campos, ele recuperava a terra mais rápido e a agricultura produzia mais. Porra, olha que loucura, velho. É um cara na sala de aula fazendo teste com nabo, terra e cereal. Aí o cara falou assim, ali chegou no governo da Inglaterra e falou assim, velho, qualquer cara na Inglaterra que plantar nabo para recuperar a terra, para depois plantar cereal, tem que dar dinheiro para mim. Foi o que descobri. O cara foi protegido por quase 50 anos. Certo? Então, a Inglaterra já existia esse estímulo à competição intelectual no campo e no ramo da pesquisa para desenvolver James Watt, né? Homens que estavam pensando em como melhorar o uso das terras, como melhorar o uso das matérias-primas, o uso, né, portanto, da sua própria reflexão e criação humana, tá? Então, 1800 é a data exata, cravada, eu não estou arredondando, da invenção e do uso da máquina a vapor. É uma máquina que ela é autônoma, movida por carvão mineral, é inventada por James Watt e ela foi praticamente concentrada no setor têxtil. O que eu quero dizer para vocês é que a maior parte das pessoas na época que compraram o direito de usar a máquina a vapor do James Watt aplicaram ela na produção de roupa. Tá? Era uma máquina que era movida por carvão, portanto o homem apenas conectava a máquina, deixava a máquina trabalhar sozinha, movida pela energia do carvão, e ela trabalhava em cima da produção de roupa. Pronto. Tá? Aula de vocabulário agora, pessoal. Fábrica é toda a produção que usa uma máquina e que, de certa forma, usa homens
compartilhando máquinas, dividindo tarefas. Isso é uma fábrica. Certo? Uma maquinofatura significa que é uma fábrica onde as máquinas são movidas por uma força animal ou natural. Por isso chama maquinofatura. Você tem uma máquina que o homem é que movimenta ela. Certo? Manufatura significa que você tem homens trabalhando com trabalho dividido. Tipo, várias pessoas focadas em produzir um produto. Ou seja, percebam, esses conceitos, todos eles, trazem a ideia de fazer uma divisão do trabalho. O que, de certa forma, vai tretar com a ideia do artesão. Né? Então, na véspera da invenção da máquina a vapor, um homem fazer um produto era ultrapassado. Eles já estavam desenvolvendo manufatura, maquinofatura, eles já trabalhavam em um modelo de fábrica. Eles já estavam tentando incorporar máquinas na produção humana, só que eram máquinas movidas por forças externas, humanas ou animais, e não, obviamente, autônomas. Você precisava ficar ali girando a manivela, o boi girando a moenda como na cana-de-açúcar, uma roda d'água usando o rio, um moinho de vento holandês. Você precisava da máquina e ter a força ali, natural, animal, né, no caso, animal humana, né, certo? Racional e irracional, trabalhando dentro daquilo. Ou seja, a visão de uma divisão do trabalho já era defendida. Tá? Isso já existia. Qual que é o lance? A máquina autônoma. Por isso que o nome correto não é nem falar fábrica, é falar indústria. Porque a indústria, ela é uma fábrica que vai usar a máquina, vai dividir o trabalho, mas as máquinas, elas são autônomas. Você coloca algo na máquina, no caso aqui o carvão, aperta o botão, gira a manivela, conecta e ela trabalha sem a sua força. Constante, conectada ali, né? Sincretizada, sincronizada com a força humana. Isso não existe mais, tá? Então, a grande novidade da máquina a vapor é a máquina autônoma. Usar máquinas na fábrica não era novidade. Novidade é a fábrica autônoma. Dividir trabalho, cada um faz sua parte, não era novidade. Novidade é máquina autônoma. Então, a Revolução Industrial é a máquina autônoma. E quanto mais essa máquina for autônoma, maior será, obviamente, a divisão do trabalho e a produção e assim por diante. Tudo bem? Fala, senhor Pedro. Não, eu ia perguntar isso. Se é autônomo, não ia precisar de divisão do trabalho, mas como você disse, Não, vai dividir muito. Porque a máquina ela será autônoma para fazer o mesmo trabalho, o trabalho repetitivo, cansativo, aquela costura uma linha. Aquela máquina vai costurar uma. Tem 60 linhas no produto, aquela máquina costura uma. A máquina do lado, a segunda. A máquina do lado, a terceira. É dividir. Agora, nessa lógica, você imagina já o aumento da produção. Divisão de trabalho. Você disse que é divisão de trabalho, né? Isso. A divisão continua, não vai. Então você vai ter divisão do trabalho, uso de máquinas, só que máquina autônoma. Essa é a Revolução Industrial. Essa é a novidade. Entendi. Fechou? Ó, leva para prova isso aqui também, ó. A Revolução Industrial, ela exigiu mais revoluções com ela. Eu estou no campo econômico, não esqueçam, por favor. Quando a máquina a vapor é instituída, ela automaticamente ela produz 3 outras revoluções ao lado dela. Uma está totalmente conectada a ela, que é a revolução dos transportes. O navio e o trem a vapor. A Inglaterra é uma ilha, tio. Acabei de falar. Você vai dividir o trabalho, uma máquina fazendo uma linha, uma máquina fazendo a segunda, uma máquina fazendo a terceira, 60 máquinas produzindo uma roupa. É uma roupa por segundo, velho.
Não tem uma pessoa por segundo nascendo na Inglaterra. Em 50 anos, uma linha de produção numa fábrica inglesa veste a Inglaterra inteira, velho. Ou seja, você vai ter que internacionalizar a revolução. Ela vai ter que sair da ilha. É muita roupa. Você vai parar a produção? É óbvio que não. Você vai ter que vender isso aí para fora, para Portugal, Brasil. Quem vai levar? Um trem a vapor. Um trem mais rápido, maior, mais resistente, que não vai deixar a qualidade cair dentro da viagem. Trem a vapor. Perdão, navio a vapor. E o trem? O trem tem que conectar as fábricas ao porto, velho. Você acha que você produz uma roupa lá na Inglaterra, aperta Enter, surge a roupa no meio de um container, no meio do mar? Tem que levar. Quem vai levar? Cavalo? Boi? O Brasil era boi que levava o ouro lá. Vocês estão no ouro aí, vocês vão ver. Não, tio. Não dá, né? Trem. Então, revolução dos transportes. Acompanha a revolução industrial. Alimentação. Já vou dar um toque na urbanização lá na geografia. Já vou te dar um toque. Explosão demográfica nas cidades na era industrial. Clichêzinho. Êxodo rural, abandono do campo, sociedades totalmente mal planejadas, construídas pressas. Putz, metrópoles, muita gente. Você precisa de mão de obra para trabalhar na fábrica. As pessoas precisam comer. Então você automaticamente você vai ter que tomar conta da explosão demográfica. O que você vai começar a fazer? Comida enlatada e fertilizante químico. É a revolução na agricultura. Você vai começar a fazer que a gente pode chamar de o nascimento da química moderna, que é o estudo dos fertilizantes para recuperação de terra. Porque se você vai fazer uma roupa por minuto, tem que produzir algodão por minuto. E a terra, como é que fica? Certo? E eu preciso ter matéria-prima, velho. Se eu coloco carvão para movimentar a máquina, como é que eu pego o carvão? Não é lenha churrasco do tiozão, não, velho. É carvão mineral, é na terra. Não é lenha. Não é carvão de churrasco isso aqui. Porque, cara, é minério. Você tem que... Entendeu? Então, você vai precisar mexer na terra, cara. Você precisa de equipamentos, de química. Tá? E a comida enlatada. Você vai enlatar a comida. Isso aqui está conectado também à medicina preventiva. Né? Imagina a higiene da galera, velho, na cidade. 300 pessoas no lugar cabe 2. Pânico. As cidades industriais, nossa, Londres, Paris nessa época, papai, sujeira, um nojo. Tem um filme que ganhou um Oscar. É um conto infantil. Ele ganhou um Oscar de melhor fotografia, isso 2010, sei lá. Porque ele trouxe o melhor retrato, na época, de uma cidade industrial. Chama Oliver Twist. Se vocês tiverem curiosidade, assistam. A história é... né? Criança. É um conto meia boca, filminho de 1h30, sessão da tarde pura. Mas vê a cidade, vê a excelência, né? Vê a excelência de como eles retratam a cidade a Londres. Muito bem, senhor Hugo. É um filme infantil. Ele é muito bom para a história infantil. A gente tá no ensino médio, né? Tem filmes mais cabecinha. Mas esse filme, visualmente, é lindo. Você vê o filme e fala, pô, já entendi tudo. Aula de urbanismo ali. Tá claro para mim. Pronto. Tem um jogo de videogame que não lembro, também ganhou um prêmio lá. O Oscar do videogame também de melhor retratação, de melhor realidade da época. Que foi aquele Syndicate, Assassin's Creed Syndicate. Que eles reconstruíram a cidade inglesa do período industrial. Inclusive tem partes no filme que eu sei que você conversa com Charles Dickens, que é o criador do Oliver Twist, por exemplo. Também é um jogo de videogame que você vê ali, a fotografia linda também, assim, no jogo. Eu lembro, eu vi em vídeos, linda, né? Retratação da cidade, um horror, imunda, poluição pura, destruição. Ou seja, você é obrigado a desenvolver uma medicina preventiva.
Obrigado. Tá? Combater. Higienização da cidade. É aqui que vai começar a revolução medicinal da prevenção medicina. Na Hungria, tinha um médico aqui, que ele fez um estudo que ele conseguiu salvar, sei lá, vou escutar aqui, 10 mil crianças lá, não sei. Ele reduziu a taxa de mortalidade infantil na Hungria, convencendo na época o parlamento húngaro a aprovar uma lei que obrigava os médicos a lavarem as mãos antes dos partos. O médico fazia parto até 1800 sem lavar a mão. Ou seja, é a revolução da bactéria, é a revolução do microscópio, é aqui que nasce a pasteurização do leite, é aqui que as pessoas vão começar a trabalhar essa visão da higiene, tá? E isso também vai vir junto na Revolução Industrial. Certo, pessoal? E agora, uma das últimas informações que eu vou te dar na aula, isso aqui leva para a prova. Aqui eu já tô tocando o Enem. Aqui eu já tô tocando o Enem. Cara, tatua na testa isso aqui, tio. Por favor. Por que a Inglaterra? Por que a Revolução Inglesa é inglesa? Por que não o Brasil, a Itália, a China, o Suriname? Por que a Inglaterra? Por que o pioneirismo inglês? Por que a Inglaterra foi primeira? Por que ela largou na frente? Porque lá nasceu James Watt. Ah, Deus colocou ele lá, Poseidon. Sei lá. Por que lá? Guarda. Guarda. Olha o que eu tô te dando. Isso aqui você já manja, tio. Cultura protestante, velho. Lembra? Foco no trabalho. Educação no investimento. Vamos investir. Vamos estudar. Vamos inventar. Não tem como nascer a Revolução Industrial em um país católico. Num país preguiçoso. O lance aqui é, você tem uma sociedade que pira, que ela culturalmente, religiosamente, em trabalhar. Progresso. Investiram em educação tecnológica. Protegeram inventores. Ó a Rainha Elizabeth aqui. O James Watt não acordou do nada, velho. Ele tinha ali anos e anos de estudo técnico-científico. A Inglaterra investiu em educação tecnológica. Presta atenção, não é invenção, não é Senai. Manja. Não é educação técnica. Não é aula de robótica para você apertar botão. Não é aula de informática para você entrar no Excel. É aula para você inventar o Excel. Dá para entender? Não é apertar botão, kkk no WhatsApp. É criar o WhatsApp. Educação tecnológica e proteção de inventor na Inglaterra não é mexer, é criar. Você não consegue desenvolver capitalismo nenhum, em lugar nenhum no mundo, se você não investir em educação científica. Não tem como. Não, é impossível. E se você desenvolver tecnologia no teu país sem ter gênio tecnológico, só há uma resposta. Você copiou a tecnologia dos outros e trouxe de fora. Prazer, Brasil. É a única opção. Dá para fazer. É uma máquina autônoma que funciona sozinho. Como é que você chega nela, velho? Você tira da terra, aí vou plantar a máquina, nasceu, vou tirar da vaca. Não dá. Não tem como. Você tem que ter um gênio. Você criar gênio. Como criar gênio? 30 bilhões na educação científica. Não é aula de matemática. Ah, vamos decorar aqui como faz equação. Não! É matemática para inventar ar-condicionado. Dá para entender? Não é aula de física, sorvetão, sorvetinho, cinética, termodinâmica. Não, velho. É a aplicação da física num amortecedor de um foguete. É outro nível. Os caras fizeram isso por 200 anos. Não tem como nascer gênio. E os caras são focados em trabalhar. Olha lá. Ó, a rebelião aqui. Magna Carta. A Inglaterra é o primeiro país moderno a não ter um rei absoluto que fica guardando ouro e prata no cofre. Porque o rei da Inglaterra não manda.
burguesia. Porque na Inglaterra, quem tem controle sobre as leis e influência direta nas leis é o parlamento. E o parlamento é a elite financeira da Inglaterra. Quem faz lei na Inglaterra faz pensando no mercado. Não é um rei. Vocês vão ver a Revolução Francesa daqui a 2 dias. O rei da França pegava ouro lá e ficava construindo Versalhes, Paris, Cidade Luz, Jardinzinho. Ah, Maria Antonieta. Ai, que fofo Paris. Enquanto o rei da Inglaterra não tem poder algum. Quem manda é a burguesia, que fala, rei, cala a boca, pega o dinheiro da Inglaterra e investe aonde? Educação. Não dá para fazer a Revolução Industrial se você não tiver reserva de carvão e ferro. Se você quiser acreditar em uma coincidência histórica ou em uma sorte da lua, a Inglaterra consegue ter tudo isso aí, irmão. Olha que rabo. Os caras têm um cara que gosta de trabalhar, os caras têm cientista, o cara tem inventor, e eles têm enormes e gigantescas reservas de ferro e carvão. O ferro faz a máquina, o carvão põe na máquina de ferro para queimar ela e ela movimentar. Você não vai conseguir fazer máquina de madeira. Vou fazer uma máquina de madeira e pedra e colocar carvão dentro para explodir. Não dá, velho. Então os caras têm reserva de carvão e ferro. Os caras têm gênio. Os caras têm investimento em educação. Os caras têm cultura de trabalho. Os caras têm marinha. Ai, meu pai. Os caras têm barco, velho. Cultura inglesa eu já te dei, né? Os caras têm essa cultura do trabalho e tal. Aí já encaixa. Os caras têm marinha, os caras têm barco. Regra de história. Quem controla o mercado, controla o mar. Todas as guerras que vocês estudam na linha histórica. Mar. Mar no meio. Mar no meio. Troia, mar no meio. Guerra Médica, mar no meio. Esparta e Atenas, Peloponeso, mar no meio. Cartago, Roma, mar no meio. Cruzada, mar no meio. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Napoleão, mar no meio. Controle de água. Só manda na economia se mandar na água. Até hoje, quem controla o mar manda em tudo. Até hoje, não tem conversa. E a Inglaterra, marinha mercante. A rainha Elizabeth era chamada de rainha pirata. Tem uma questão na história do Enem, que eu vou fazer com vocês na semana que vem, que fala sobre Francis Drake, o pirata inglês, o rei do mar. Roubava, saqueava todo mundo. E a Inglaterra tem um item aqui que eu não falei para você. Deixa eu ver se tá no slide da semana que vem aqui. Ah, tá nada. Tá não. Mas eu vou trazer para vocês. Tem um item, né, na semana que vem que eu vou trazer para vocês, mas eu vou colocar. Que a Inglaterra, ela teve que ter um capital de investimento. A gente chama isso de acumulação primitiva. Eles têm que ter um capital de investimento. Eles têm que pôr dinheiro na educação, eles têm que pôr dinheiro na marinha. Da onde vem o capital de investimento na Inglaterra? Saque da pirataria. Ou seja, a pirataria inglesa, ela é boa por 2 pontos. Primeiro, porque ela rouba metal. Ou produtos que viram metal no mercado, certo? Segundo, porque eles fazem barco. Depois da geração pirata inglesa, que é essa geração dos anos 600, 700, quando eles chegam em 1800 com a Revolução Industrial, os caras chegam com um barco a dar com pau. E com um cofre cheio de ouro para investir nas mãos dessa burguesia que tem poder. Da onde veio o ouro da Inglaterra, professor? Da onde veio o investimento que a Inglaterra tinha para montar esse sistema do saque, da pirataria, do transporte de escravo? Eles transportavam muito escravo. Roubo de terras da América. Inglaterra safadinha. Tá? Tudo bem o pioneirismo inglês? O que é uma revolução? Certo? Tipos de revolução, as 3 revoluções que estão atreladas à Revolução Inglesa. O conceito de fábrica, de divisão de trabalho, isso é muito importante. O clichêzinho, trabalho dividido, máquina substituindo o homem. Pioneirismo inglês, por que a Inglaterra? Isso é central. A semana que vem eu vou pegar a aula de hoje e eu vou começar já a levar ela para o Enem. E aí a gente faz os exercícios como a gente já sempre fez.
Tá? Então, a aula de hoje fica uma aula mais de informação, conceitos, como fábrica, máquina autônoma, as revoluções, o que é uma revolução, medicina preventiva, transporte, né, o pioneirismo, Magna Carta, relação com as reservas de carvão e ferro, marinha, saque, metal acumulado pelo rei, mas o rei não manda, uma burguesia que controla esse metal vai investir e vai construir o capitalismo. Fechou? Tranquilo? Hoje vocês viram pouco Enem. Na semana que vem eu te direciono melhor, eu prometo. Tá? Eu preciso da aula de hoje para a gente, semana que vem, fazer essa conexão com o que cai. Beleza? Uma boa noite, pessoal. Tá? Boa semana a todos vocês e aí. E até a semana que vem com a sequência da aula de hoje. Valeu? Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Eu acho que eu tenho que parar a apresentação. Não, é a gravação, né? Eu vou parar.